Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a gente inicia o programa falando dos números do mercado imobiliário de Fortaleza, que continuam em alta. Até o mês de abril, dados revelados pelo Flash Imobiliário, realizado pela Lopes Imóveis, indicam que 4.280 unidades foram vendidas. Nesse período, ou seja, nos 4 primeiros meses desse ano, o VGV foi de 1 bilhão e 760 milhões de reais. O Flash Imobiliário também divulgou a lista dos 10 bairros mais valorizados no período: Meireles, Aldeota, Guararapes, Cidade dos Funcionários, Papicu, Fátima, Dunas, Cambeba e Parquelândia. No segmento econômico, os números também são comemorados por quem atua no mercado imobiliário. De janeiro a abril foram 2.888 unidades vendidas. O programa Minha Casa Minha Vida impulsionou esse resultado. E ainda falando agora em economia, as empresas e consumidores sentem no bolso os efeitos dos juros altos. Com a Selic ainda em patamar elevado, o crédito fica mais caro e a economia desacelera. Essa realidade exige uma gestão financeira mais cautelosa, técnica e voltada à sustentabilidade do negócio no longo prazo. Com a taxa básica de juros nesse patamar de 14,75% ao ano, tanto empresários quanto consumidores enfrentam um cenário desafiador aqui no Brasil. O crédito está mais caro, o consumo baixou e o risco de inadimplência aumentou. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse cenário e como o empresário pode sair dele assim com a estratégia. A gente vai conversar agora com o Vandir Monteiro, consultor empresarial e sócio fundador aqui da Up7 Gestão. Vandir, tem que ter jogo de cintura nesse momento, né? Nesse momento, Thiago, o empresário tem que provar que sabe jogar no terreno brasileiro. O primeiro ponto é que no Brasil não existe época boa. A gente vive em crise há muito tempo. Acontece que quando o juro estoura, como vem estourando, todo mundo sai perdendo. Muita gente não sabe, mas o meio empresarial ele necessita do aporte bancário para crescer as empresas, para bancar a produção, para que possa realmente se desenvolver. O dinheiro do banco funciona como antecipação temporal, onde ele utiliza aquele dinheiro para poder produzir, para poder expandir, para investir no mercado. Uma vez que o juro está alto, esse preço do dinheiro também é repassado para o consumidor. Junta isso com o dólar e o preço sobe cada vez mais. Em contrapartida, o consumidor também está pagando mais caro pelo crédito. O consumidor também fica mais apertado com relação à renda. E onde você falou, a questão da inadimplência. Então o empresário ele tem que realmente saber dosar, saber fazer um bom relacionamento bancário. Uma boa dica é que o empresário possa sempre fazer tomada de preço no mercado. Entender quais são as opções de crédito que estão aparecendo na praça, conversar com o seu gerente bancário e a partir daí ir trocando essa dívida. Pegando dinheiro mais barato quando aparecer, pagando aquela dívida que já é um pouco mais alta e conseguindo avançar no mercado ganhando tempo. Em momentos difíceis como esse, nem sempre o empresário vai conseguir uma solução mágica, algo milagroso. Muitas vezes o que o empresário precisa é ganhar tempo. Então, quando ele consegue fazer essa gestão de dívida, ele consegue ganhar tempo e atravessar esse período. Tendo cuidado, com os 2 pés no chão, entendendo que é o momento, sim, de ter calma, mas não parar. Uma empresa que para, ela vai perder, ela vai saindo do mercado. Se ela não estiver subindo, ela está caindo. Pois é. Nesse cenário desafiador, Vandir, tem como crescer a empresa? Não? Com certeza absoluta. Se o empresário souber entender qual é a realidade do mercado, do cliente, entender como fazer esse jogo bancário, ele tem totais oportunidades, até porque toda crise traz oportunidade. Agora, oportunidade para o empresário que realmente está fazendo gestão. Aquele empresário que está só tentando sobreviver, que fica só reclamando, que não olha para os seus números, não olha para a realidade do mercado, para o seu cliente, esse está fadado não é nem a crescer, esse está fadado a sair do mercado em uma situação como essa. Vandir, criar uma reserva de emergência serve tanto para o empresário quanto para o consumidor. Com certeza, só que isso fica mais desafiador ainda em um período como esse. Por quê? Reserva de emergência, em uma época de juro alto, inflação alta, se eu deixar o dinheiro parado, ele desvaloriza. Então, para o empresário, o mais interessante é que ele consiga fazer boas aplicações e que ele consiga fazer a gestão entre o dinheiro de reserva emergencial dele e a alavancagem. Já o consumidor tem que ter cuidado.
Porque se nesse momento, se ele se endivida com o juro do jeito que está, vai ficar difícil ele conseguir sair dessa dívida. Pois é, tem muita gente, né, já endividada num momento como esse. O jeito é renegociar? Para quem está endividado, não espera o banco entrar em contato. Tem muita gente que diz, não, espera o banco... Não, vai lá e tenta fazer um acordo, faz um bom orçamento familiar, coloca realmente as despesas na ponta da caneta para entender o que está acontecendo. Se você deixar realmente a dívida aumentar, talvez chegue no ponto que você vai pagar muito mais caro, você vai sair de um mercado produtivo, você não vai ter mais acesso ao crédito. E se para uma empresa já é importante o crédito, imagine para a população brasileira que a grande maioria das pessoas usa o crédito para complementar o orçamento familiar. Então, ao invés de chegar num ponto de você ficar sem acesso ao crédito, o melhor é que você se organize, que você consiga realmente fazer as renegociações dentro da sua realidade. Isso são os erros dos consumidores. Quais erros são os maiores aqui, num momento como esse, que o empresário não pode cometer? Ele não pode deixar de tomar no mercado os melhores preços e opções de crédito. Ele não pode deixar de ter um bom orçamento interno, um controle de despesas e, principalmente, ele não pode deixar de olhar para o próprio cliente, de entender o que é que o cliente dele precisa. Toda empresa ela nasce para resolver problema do cliente. Então, em um momento de transformação de mercado, nós estamos vendo um caldeirão global, nós precisamos ter o foco no nosso cliente e ter o controle interno. Se o empresário tiver esses dois pontos, um controle interno e tiver de olho no que está acontecendo, com certeza ele vai conseguir manobrar da melhor maneira possível. No mercado, não é sempre o maior que vai sair melhor de uma crise, é o que se adaptar mais rápido, o que souber ler e tomar a decisão no momento correto. Perfeito. Vandir, muito obrigado, viu, pelas suas informações, por todas essas dicas aqui, tanto para os consumidores quanto para os empresários. E não importa se o seu negócio é pequeno, ou médio, ou grande, essas são as dicas: economizar, fazer a renegociação das dívidas ou tentar nem chegar nelas. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E um dos maiores encontros do setor jurídico da América Latina foi realizado no final de semana em Fortaleza, com mais de 500 palestrantes e 17 congressos simultâneos. A Expo Direito Brasil 2025 atraiu advogados de todo o país, estudantes, professores e profissionais de diversas áreas do direito interessados na atualização, no network e os debates do rumo da justiça no Brasil. A área jurídica do direito está em constante transformação e evolução, pois precisa se adaptar às mudanças sociais e às novas tecnologias. Isso exige que os profissionais do setor estejam sempre atualizados sobre as novas legislações e interpretações das normas e princípios jurídicos. Quem participou da Expo Direito 2025 neste fim de semana em Fortaleza teve muitas oportunidades para aprender e discutir sobre o presente e o futuro do direito no Brasil. O país teve uma verdadeira convulsão nos últimos anos. Nós tivemos pandemia e depois o estrago que foi feito em 8 de janeiro em Brasília e que afetou o país inteiro. Então é um momento de reunir a classe jurídica, debater, discutir, renovar a confiança na Constituição Federal e melhorar a qualidade de vida das pessoas através do Poder Judiciário e do trabalho incansável da advocacia. O primeiro palestrante do evento foi o advogado, economista e ex-ministro Ciro Gomes, que falou sobre o impacto econômico com o aumento da taxa Selic. O ex-governador do Ceará destacou a importância das discussões, já que o direito está presente em todas as áreas. É uma das maiores confraternizações do pensamento jurídico do país e é uma iniciativa de cearenses. Eu fico feliz de atender o convite e modestamente contribuir para o ambiente. Só para você ter uma ideia, eu venho falar sobre economia. O direito é muito amplo, o direito trata de todos os assuntos. E esse é o que esse congresso acaba apresentando para o Brasil. Os participantes tiveram acesso a mais de 240 horas de conteúdo, incluindo palestras, cursos de extensão e eventos paralelos. O advogado Aldir Mota foi um dos palestrantes do sábado. Ele tratou da problemática da litigância abusiva, que é quando uma das partes de um processo judicial age de má fé, com o objetivo de atrasar, dificultar ou prejudicar a outra parte, em vez de buscar uma solução justa para o conflito. Nós convivemos atualmente
de maneira ainda mais forte com a abusividade dos grandes réus institucionais. Quem são os grandes réus institucionais? São tanto entidades públicas quanto privadas, bancos, seguradoras, INSS, entidades que deixam de entregar o direito das pessoas, né? Entidades que procuram usar o processo como uma maneira de prejudicar as pessoas, de não entregar o que as pessoas têm direito, né? Usando, obviamente, diante da sua estrutura, que é naturalmente e comumente bem superior. Isso o nosso PROCON da Assembleia, por exemplo, convive com isso diariamente, né? Dessa demanda desenfreada contra a Enel, né? Contra outros órgãos de consumo. Então, nós trouxemos aqui alguns precedentes do CNJ, normativização do CNJ e precedentes do Supremo que estão fazendo mudar essa história. Estão mostrando que, na verdade, quando existe uma grande demanda em massa no judiciário, é porque grandes direitos ou um direito está sendo ferido de maneira permanente ou de maneira volumosa, o que ainda é mais grave. O CNJ editou uma recomendação pedindo aos juízes e tribunais que tivessem cautela no reconhecimento de que, quando tem muita ação dos autores, é porque eles estão abusando do direito de agir, do direito de ação. Quem é que quer ir levar um direito seu para o fórum, para o judiciário, sem saber se tem o direito? Ou achando que não tem, ou certo que não tem o direito. Isso, quantos agricultores demandam na esperança de receber o seu direito junto ao INSS? Quantos bancos ferem o direito das pessoas fazendo inscrição indevida, cobrando taxas abusivas, juros abusivos? Quem é que queria sofrer isso? Já em sua primeira edição, a Expo Direito se consolida como o evento mais importante para o mercado jurídico nacional. Foram 2 dias de imersão com as maiores referências do direito brasileiro, que passaram conteúdos sobre todas as áreas jurídicas, além de empreendedorismo, gestão e marketing. O marketing pessoal é extremamente importante para advogados, pois ajuda a construir e fortalecer a imagem, criar credibilidade e reputação aos profissionais. As redes sociais têm sido uma ferramenta importante para atrair clientes e expandir os negócios. A Expo Direito trouxe uma das maiores referências sobre o assunto no mercado jurídico. Francisco Rabelo, ou Dr. Fran, é o maior criador de conteúdos jurídicos do país, com mais de 1.300.000 seguidores só no Instagram. Nós, advogados, temos uma restrição muito forte por parte da OAB, código de ética, os provimentos que a OAB determina, e eu não posso simplesmente mercantilizar minha profissão de advogado. Eu posso falar lá, me contrate. O que eu posso fazer é informar a população sobre os direitos, sobre os deveres dela, e assim com o que acontece. Eu informando a população, ela sabe que eu sou advogado, e aí se ela tiver algum problema, ela me procure. Mas eu não posso forçar com que ela entre com uma ação, eu não posso forçar que me contrate, eu não posso mercantilizar a profissão de advogado, mas eu posso informar a população. E é isso que o produtor de conteúdo jurídico tem que buscar, informar a sociedade sobre seus direitos, sobre seus deveres. Além de aprender sobre diversos assuntos, a Expo Direito também foi uma ótima oportunidade para conhecer outros profissionais e fazer networking. Foi o que a advogada Viviane Porto, que veio de Goiás, fez em Fortaleza. Eu vim aqui mais para trabalhar e aprender sobre o direito do trabalho, sindical, previdenciário e o direito civil. E o palestrante Pedro Lenza, né, que é um doutrinador que acompanha desde a faculdade. Agora falando em saúde, este mês acontece a campanha Maio Roxo, que intensifica as ações para alertar a população sobre doenças inflamatórias intestinais. Denis Barbosa traz mais detalhes para a gente. Pois é, Laine, será que as pessoas, muitas delas que estão nos acompanhando, têm sintomas dessas doenças? Nós vamos conversar com um especialista. Nós estamos com o Dr. Tarson Maia, gastroenterologista, que pode nos dizer inicialmente, doutor, que sintomas são das doenças inflamatórias intestinais, para depois a gente poder distingui-las. Certo. As doenças inflamatórias intestinais é um grupo de doenças que pode ter sintomas desde dor abdominal, diarreia, alguns casos evolui com perda de peso também, diarreia principalmente com sangue em alguns casos, também chamado muco nas fezes, que é o pus nas fezes, que a população geralmente conta que tem esse sintoma. Alguns pacientes também manifestam outros sintomas, podem ter acometimento de articulações, dos olhos também, lesões de pele. Isso aí o médico gastroenterologista geralmente está habituado a ver esse tipo de paciente e tentar identificar os sintomas para o diagnóstico da doença.
Doutor, pela variedade de sintomas, a gente sabe que isso mexe com a qualidade de vida de quem tem essa doença ou essas doenças, né? Quais são os tipos, quais são os nomes dessas doenças, quais as possibilidades? Certo, são duas doenças principalmente, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa acomete principalmente o intestino grosso, que é o cólon, certo? E dá esses sintomas de diarreia com sangue principalmente. Às vezes o paciente não consegue aguentar, tem que correr para o banheiro, pode evacuar nas roupas, é muito constrangedor para o paciente. A doença de Crohn já acomete o intestino delgado, que é o intestino fino, o intestino grosso e também pode acometer o estômago e outros locais do esôfago também. Doutor, existe uma faixa etária onde essas doenças são mais vistas, são mais encontradas pelos especialistas? Pode acometer desde as crianças, bebês de colo, até a população idosa, mas principalmente em adultos jovens, em torno de 20 a 40 anos de idade, e também de 50 a 70 anos de idade. São 2 picos da doença, principalmente. Quem está se identificando com esses sintomas certamente tem um pouquinho de susto, acaba se deparando com essa informação. O acompanhamento com o especialista é ideal, essencial e muito importante. Doutor, e quais serão as possibilidades, a depender da doença, do grau de nível dessa doença, quais as possibilidades de tratamento? Isso é muito importante porque muitos pacientes chegam já com um atraso no diagnóstico. Muitas vezes eles demoram meses ou até anos para conseguir o diagnóstico correto da doença e já chegam em estágio avançado da doença, né? Quando está no estágio mais leve, geralmente a gente fala que tem um tripé, que é o estilo de vida, mudar o estilo de vida. Então, se a pessoa fuma, parar de fumar. Se a pessoa não faz atividade física, tentar começar uma atividade física. Alimentações sem industrializados, sem ultraprocessados, principalmente. Outra parte também é a parte psicológica, psiquiátrica, que tem o controle do estresse, da ansiedade, fazer exercícios de relaxamento também ajuda bastante. E a terceira fase, que é a terapia com medicações, né? Então, podem ser desde medicamentos orais até medicamentos injetáveis. E, em últimos casos, também é necessário fazer a cirurgia. Isso vai ser de acordo com cada paciente, cada caso, e esse acompanhamento ele deve começar, como o senhor falou, muito antes, né? Qualquer sinal, ou mesmo sem sinal, esse acompanhamento, essa vistoria dessa máquina chamada corpo é muito importante para, quem sabe, se deparar com uma situação como essa e já começar a agir. Exatamente. A gente considera diarreia crônica a partir de 4 semanas, ou seja, 1 mês. Então, qualquer paciente com acima de 1 mês de diarreia tem que procurar atendimento médico, de preferência com gastro, para ter um diagnóstico adequado. E como o senhor falou, para finalizar, esse estilo de vida, esse cuidar bem da nossa saúde, tem que começar e começar cedo. Isso. A gente recomenda que, a partir de 18 anos, se faça um check-up anual, pelo menos, né? E, no caso dos adultos, a partir de 45 anos, é indicado fazer a colonoscopia de acordo com a regularidade que seu médico recomenda, porque o principal diagnóstico da doença inflamatória é pelo exame de colonoscopia. Doutor Tasso, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, são dicas muito importantes. E o recado, né, como sempre, quando a gente fala com um especialista em saúde, é fazer esse acompanhamento, ter o médico realmente como um amigo, como um aliado, não ter medo de fazer esse check-up e ficar atento assim a todas essas dicas para evitar exatamente, quem sabe evitar ou, tendo essas doenças, tratá-las com um tempo hábil, né, para que você possa seguir com qualidade de vida. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E Fortaleza foi palco de um importante debate sobre o futuro digital do Brasil. A Fundação Cultural Nipônica Brasileira realizou o seminário Ceará Tech Hub, com o objetivo de consolidar o Estado como um dos principais polos tecnológicos do país. Nos últimos anos, o Ceará vem se destacando como um polo de inovação e conectividade. A chegada de diversos cabos submarinos internacionais transforma Fortaleza em uma das principais portas de entrada de dados do continente, com um impacto direto sobre negócios, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Além disso, o uso de fontes limpas de energia, como a eólica e a solar, para alimentar as operações,
é um diferencial importante diante das exigências de sustentabilidade que pautam o cenário global. De acordo com o diretor da Fundação Cultural Nipônica Brasileira, a proposta do seminário foi promover uma conexão direta entre empresas, governo e sociedade para explorar o potencial estratégico do Estado. O Ceará Tech Hub nasceu da necessidade de união de todos esses setores do Ceará, porque o pessoal fala em nichos, né? Tem a parte de tecnologia de cabos submarinos que fala juntos ali com eles, se comunicam com o Brasil todo, tem a parte de energia que comunica o Brasil todo, a gente já sabe que o Ceará é uma potência, e tem os empresários, tem os alunos, tem os entusiastas, né? Tem todo mundo que se envolve com tecnologia de alguma maneira no dia a dia, e até o pessoal de programação agora com inteligência artificial. Então a gente queria criar um hub justamente para todo mundo se conversar, porque é dessa integração que vem a criatividade, que vem a inovação. Então o Ceará Tech Hub ele nasce com esse propósito de juntar todo mundo no canto só, para escutar o que tem de mais novo acontecendo no Brasil e nas empresas que estão aqui no Ceará e colocar esse primeiro movimento, para todo mundo começar a se conhecer, fazer networking, sair com novas amizades e quem sabe novos negócios daqui também. O estado do Ceará ele tem uma potência muito grande, ele tem um potencial muito grande, é sempre o estado do futuro. Mas o futuro é agora e a gente precisa transformar esse futuro no presente, né? O Ceará tem potencial energético, tem conectividade com os cabos submarinos, tem o potencial mais importante que esse aqui, né? O intelecto do cearense é nacionalmente conhecido. Então a gente precisa trazer tudo isso e colocar o Ceará como protagonista natural que ele está sendo. Então o Ceará está aqui hoje, o Ceará Tech Hub está aqui hoje para transformar isso, para tornar esse pontapé inicial e daqui para frente o Ceará se tornar protagonista de toda essa inovação tecnológica que é mais que merecido para o nosso estado. O Ceará Tech Hub aposta no potencial transformador que a tecnologia tem para impulsionar o desenvolvimento regional e nacional. O objetivo, ao reunir empresários, autoridades e especialistas no setor, é colocar o Ceará como referência em inovação digital e, assim, atrair grandes investimentos. Esse é o caminho do Ceará. O Ceará não tem outra alternativa. Nós não somos um estado rico, nós não temos um agro forte, nós não temos riquezas minerais abundantes. O que é que nós temos? Capacidade, inteligência e sol e vento. Sol e vento é energia barata, energia limpa. E inteligência é o quê? A construção da inteligência artificial, é a construção dos data centers, é a conectividade. Então, quando você junta isso, é a alternativa econômica que nós temos. E diante disso, o que é que a gente precisa? Agilizar os processos. A burocracia não pode impedir o Ceará de ter essa oportunidade. Nós não podemos perder essa oportunidade. O Brasil precisa ver que o lugar que tem os cabos é o Ceará, o lugar que tem gente preparada é o Ceará, o lugar que tem ZPF funcionando é o Ceará. Então é isso que nós temos. E agora é pressionar o governo federal para agilizar na entrega da energia da linha de transmissão, liberar a construção dos data centers para gerar emprego e desenvolvimento. Um dos focos do seminário foi a implantação de data centers no Ceará, estruturas essenciais para armazenar, processar e distribuir grandes volumes de informação, cada vez mais vitais para a economia digital. Aqui no Ceará Tech Hub a gente tem de fato esse objetivo de trazer esse novo tipo de conhecimento, estratégia, bate-papo, que querendo ou não é uma nova cultura, né, para dentro da nossa região. Há um tempo atrás a gente não imaginava que sol e vento, né, traria dinheiro e agora sim é um grande motor da nossa economia. E por causa disso está vindo, né, diversos data centers e etc. E agradecer demais agora a D7 Eventos, a Fundação Nipônica e a AGE aqui apoiando um evento como esse, que está trazendo esse discurso, esse bate-papo à tona, para que a gente consiga criar essa nova cultura, né? E o jovem protagonizando isso, por entender de como é que esse mercado digital funciona, entender como é que essas infraestruturas precisam ser locadas, para que a gente consiga aí imaginar os próximos modelos de negócio a serem criados aqui alinhados com a cultura brasileira. Uma das metas da gente é a internacionalização, né? Se a gente deixar o dinheiro aqui dentro do Brasil ficar circulando, a gente fica só botando o dinheiro um para a mão do outro, não cria, não gera, né? Então, assim, a estratégia é, cara, trazer de fora daqui para dentro do estado. É aí que a gente consegue aumentar o PIB, é aí que a gente consegue criar valor e aí crescer a economia como um todo. Para o presidente do Sindinergia, o Ceará sai na frente devido ao seu potencial de geração de energia a partir do sol e dos ventos. Nós somos um grande gerador de energia. Hoje é a nossa grande dificuldade. Nós estamos desperdiçando 15% da energia que é gerada pelo sol, pelos ventos aqui no estado do Ceará, porque não tem como transmitir. E aí vem os data centers. Os data centers são grandes consumidores e aí tira um pouco de fora essa questão da necessidade da linha de transmissões e é uma grande resposta. Nós temos um ambiente seguro, maduro,
da geração de energia e, com certeza, as empresas que fazem parte do Sindenergia vão estar prontas para atender esses data centers. Além da transição energética, se chama adição energética. Nós precisamos de mais energia, uma vez que não só os data centers, como o armazenamento dessas informações, mas também a inteligência artificial, são grandes consumidores de energia. Então aqui nós temos excesso de energia aqui no estado do Ceará, excesso de geração de energia e também nós temos uma energia barata e limpa. É a grande resposta. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.